Olá, boa tarde, sou Paula Galete. Sejam muito bem-vindos ao meu canal da Zelo de Zebra, Cuidar e Brincar. E hoje eu queria trazer um livro que foi muito importante, né, nos meus últimos estudos. Está trazendo muitas novidades para o que eu venho pensando também na parte das brincadeiras, né, da importância de brincar, da gente desplugar, né, e se conectar mais com a vida real, vamos dizer assim, né, ao mundo físico, ao mundo palpável, material e menos ao mundo digital e ao mundo virtual. E eu trouxe esse livro aqui, ó. Muito bom livro. A Geração Ansiosa, né? Como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Veja a palavra, né? Hiperconectada e não apenas conectada, porque a coisa já extrapolou apenas a conexão, né? E hoje em dia a gente está num nível de conexão que somos quase ciborgues, né? Em que somos prolongamentos aí da tecnologia. E é um livro imperdível do autor americano Jonathan Haidt. Ele foi lançado em 2024, ou seja, material bastante recente, bastante atual. E aqui no Brasil ele foi editado pela Companhia das Letras. Recomendo muita leitura. Né? Essa frase aí que eu botei na apresentação, que sorte a nossa. Essa frase eu ouvi da minha filha, lá em 2017, né? Entre as muitas e muitas mudanças que minha família vem fazendo nos últimos anos, a gente foi para uma casa que ela chegou lá e tinha dente de leão. Dente de leão é aquela plantinha, né, que você sopra e sai pedacinhos, né, do dente de leão aí pelo mundo. E ela achou isso muita sorte, né, muita sorte. E esse encantamento da infância, né, realmente, no que eu convivo com as crianças, né, que estão nesse estado menos arredio, um estado mais tranquilo, mais no flow ali da vida, né, elas conseguem perceber esse encantamento das pequenas coisas, né? Um dente de leão encantador, um estalinho que a gente bate no chão é muito encantador, coisas que eu levo para meus eventos, né, como pular corda, pé de lata, todas essas coisas ainda são muito especiais, né, para a criança. A gente só precisa oportunizar que elas querem e gostam sim, né? E aí, ó, cortou para o final de 2024, apavorante, né? Que o dicionário Oxford lançou a palavra do ano, né? Brain rot, né? Que seria o cérebro deteriorado, o cérebro que está estragado, está apodrecido, né? Pelo consumo material, pelo consumo excessivo de material, principalmente online, né? Considerado trivial ou pouco desafiador, né? Sempre se consumiu muito, mas o material começou a ficar mais bobo, mais tolo, né? Menos desafiador, e isso acaba causando esse novo fenômeno, né, que seria desse cérebro precocemente apodrecido por essa inatividade, né, de todo o seu potencial. Né? Aí o autor faz aqui uma lista, né, do uso excessivo das telas por crianças e jovens, que isso tudo acontece, né? A gente tem interações humanas prejudicadas, o sono brutalmente afetado, sedentarismo devastador, né? Esse sedentarismo devastador é impressionante o que a gente vê realmente acontecendo, né? Nos meus eventos sempre levo corda para bater e a gente observa que as crianças estão cada vez piores, ano a ano elas estão ficando pior na questão de pular corda, né? E é muito curioso porque as crianças do que seriam, né, as crianças de áreas mais periféricas ou mesmo áreas mais rurais, que está fora da questão, né, do centro urbano tão forte assim, elas ainda pulam muito bem corda, ainda é uma realidade, né, em grupos também que têm menos poder aquisitivo, mas a criança chamada criança de apartamento, meu Deus do céu, elas estão muito, muito ruins nessa coisa do pular corda, né? Aquela habilidade de pular corda que a gente tinha, que parecia que a gente tinha nascido com ela, né? Eles estão cada vez tendo mais dificuldades com isso, né? Outras questões, né? O sofrimento psíquico, o neuromarketing que vicia, porque nada que acontece, né, na internet é feito sem intenção, tudo é realmente para puxar mais, para manter mais tempo ali ligado. Então, esse neuromarketing que vai alimentando, alimentando o vício, né? A concentração e a memória, ó, em declínio, né? Você sobe demais o nível da informação em excesso em velocidade, mas a concentração e a memória caem. E a questão da precocidade, né, que é um tema também que está bem alta nesses dias, ainda mais quando tem se falado em adultização. Né? Essas informações aí eu juntei desse livro com outro livro também, que é uma fonte bem interessante, que é A Fábrica de Cretinos Digitais, Os Perigos das Telas para as Nossas Crianças, que é um livro de um autor francês. Né? Esse nome, A Fábrica de Cretinos Digitais, eu não gosto, mas o livro como um todo é bom e eu indico por isso. Embora eu mesmo me senti um pouco repelida quando eu vi o nome fortíssimo, né, desse livro.
O Haidt, né, traz novos elementos nessa conta, que a gente fala muito, uso de tela, uso de tela, uso de tela, e ele traz outros elementos que a gente às vezes não leva muito em consideração, né, que são problemáticos, que é a superproteção das crianças, a restrição da autonomia no mundo real e o declínio do brincar livre, né, brincar na rua, brincar em área aberta, brincar sem tanta supervisão do adulto, a gente vai tolhendo, né, muito a autonomia e a iniciativa da criança no mundo real, e aí torna ainda mais difícil essa relação, né? Uma coisa alimenta a outra. Quanto mais tela, mais você tem essa questão da restrição, né, do mundo real, menos se brinca, quanto menos se brinca, mais telas, e uma coisa vai compensando a outra. Não há nada até hoje que eu ouvi falar, né, de como, tipo assim, pontos positivos dessa super exposição. Né? Ainda não consegui achar quem nos desse um bom motivo, né, para isso. A questão do uso de tela, uso da tecnologia, ela é importante sim, mas o problema é que a gente perdeu totalmente a mão, né? A coisa ficou sem controle. E aí, nesse livro também, ele fala um pouco o que as escolas podem fazer agora. Né? Tem vários recortes, eu trouxe esse das escolas, até mesmo porque essa apresentação foi feita num contexto, né, de uma apresentação na universidade. Então, eu trouxe esse recorte das escolas, mas lê-se também o que as famílias, o que a sociedade, o que as prefeituras, as administrações públicas podem fazer, né? Ele indica aí, primeiro, escolas sem smartphone, que isso ajuda a diminuir o cyberbullying, a privação do sono e a comparação social, né? Realmente, esse ano, eu estou vendo na escola da minha filha mais velha que isso foi adotado e realmente foi muito bom, melhorou muito a relação entre eles, né? Eles começaram a se comunicar bem melhor. Tem muitos pontos ainda tem muito uso ali meio escondido, né? Mas eu não vejo um grande problema nisso. O maior problema que eu vejo é realmente no uso assim, sem controle, né? As escolas com livre brincar, negócio complicadinho também, porque a legislação, ela tanto da questão, né, do currículo escolar, quanto da questão também trabalhista de quem trabalha na escola, fica difícil ali você ter essas escolas com livre brincar, mas é o que ele traz, né, como opção, é o que precisa ser feito, né? Intervalos mais longos, interações mais livres. Hoje em dia, eu acho que até muito por medo de questões mesmo jurídicas, né? Se uma criança se machuca, se rala na escola, isso pode virar um problema para a escola. As escolas têm podado muito, muitas crianças. E isso é um problema muito, muito sério. Né? Então, a nossa luta tem que sair pelos intervalos mais longos. Né? Hoje em dia, o intervalo quase que é para poder levar, né, de um módulo de aula para o módulo seguinte de aula, é quase que para comer, tomar uma água, descansar, fazer um xixi e voltar. Né? Não há. A verdade é que é muito pequeno esse intervalo, né, para brincadeira. Ele sugere também a abertura do parquinho antes do início das aulas. Isso também é uma questão, né, que pelas questões nossas de Brasil são complicadas, mas nada também tem que ser fácil, né, para ser resolvido. É possível resolver com vontade, porque a questão é trabalhista também, né? Porque para você abrir o parquinho antes, você teria pessoas, né, trabalhar, tem as questões de segurança, quem que vai abrir, quem que vai olhar pelas crianças, quem que vai zelar por essas crianças, mas é possível fazer. E ele sugere também a criação de um clube do brincar, né, que as próprias escolas poderiam fazer, com a ajuda dos pais e tudo mais. O projeto Let It Grow, né? O projeto Let It Grow me lembra muita música, né? Let It Go, mas esse é o Let Grow, crescer, né? Que é a parte mais desafiadora que ele propõe, né? Que é combater a superproteção que tolhe a iniciativa, né? É uma luta. Eu falo do ponto de vista de quem está estudando, do ponto de vista de quem está lendo, mas do ponto de vista também de quem é mãe, né? De quem é tia, de quem também é amiga das amigas que tem filhos também, e a gente sabe que combater a superproteção é um desafio, né? Para todos nós. E tem uma frase maravilhosa desse livro, olha que incrível. Nossos filhos podem fazer muito mais do que permitimos. Nossa cultura do medo esconde essa verdade de nós. Eles são como os cavalos de corrida presos em estábulo. É hora de deixá-los sair. Né? Essa cultura do medo é uma coisa que ele fala muito, que na verdade a sensação de medo, muitas vezes, ela é maior do que os riscos reais. Né? E acaba levando a gente para outros riscos aí, que são complicadíssimos, né? Questão de saúde mental e tudo. Então, né? Tinha uma expressão antigamente que falava assim,
sai da cruz, quer a caldeirinha, alguma coisa assim, né? Que é uma situação que você fica ali preso de um lado do outro, né? Até onde você pode deixar, até onde você não pode deixar. Você se livra de uma situação de perigo, mas você arruma outra situação de perigo, né? Complicado. Temos que achar aí o equilíbrio disso. Andamos muito desequilibrados, né? Temos que buscar isso daí. E será que eles dão conta? Ó, eu trouxe duas imagens, né, da minha família, porque eu posso, né, autorizar o uso demais das minhas filhas, então eu não teria problema com isso. A minha filha Malha, Tá pronto? preparando o ovinho dela, né? Ela estava com 3 anos, ela preparando o ovinho dela para comer, tirando a casquinha, né, e tudo mais. A primeira sensação nossa é de não deixar esse tipo de coisa, porque vai queimar a mãozinha, porque vai se machucar, também muito porque vai bagunçar, né? Isso é uma coisa que a gente tem Tá pronto? que trabalhar na gente novamente, porque realmente, nossa, suja, bagunça, mas faz parte, né? E é aquela coisa, a gente tem que escolher, será que vai fazer isso com o momento que tá com a gente, que a gente tem condição de supervisionar, ou vai ter que aprender tudo depois sozinho, num momento que a gente não possa, né, estar com eles, e Tá aí vão pronto? aprender tardiamente, vão aprender da forma talvez errada. Então, quanto mais autonomia a gente conseguir dar para os mais novinhos, né, melhor. Outra foto que eu trago é da minha filha, né, da minha filha maior, me ajudando aí em oficinas, né, que eu faço também, eventos que a gente vai ter Tá recreação e pronto? tudo, e ela ajuda muito, né, e é um ótimo apoio, é uma ótima ajuda, e tá aprendendo também o valor do trabalho, né, desde cedo, e tem sido muito bom essa experiência dela me ajudar nos meus eventos, né? Contrata outras pessoas, contrata outros adultos, Tá pronto? recreadores e tudo, mas ela sempre está ali para dar o apoio, né, a quem precisar, a trazer a água, a levar uma criança que precisar fazer um xixi no banheiro, e tem sido muito bom. Ela tem aprendido muito sobre responsabilidade com esses momentos. Deixa eu mostrar. Você vai Uma deixando a oficina que massa minha empresa assim, fez, todo que é retinho, uma do oficina de mesmo biscoitos, tamanho. né? Entendeu? Gosto muito de oficina que a gente põe a mão na massa. Não Não tem conhece? conserto. É Corta do ele e início ao bota fim. ele pra dentro. Pode tirar o pedaço dele. Então, um pouquinho da Deixa eu oficina, né, que a mostrar. gente fez. E essa frase também do livro, né? Pais e escolas têm que ser mais jardineiros e menos carpinteiros, né? O jardineiro, ele deixa, na verdade, ele orienta ali o crescimento do jardim, mas de uma forma que é mais respeitando, né, o intrínseco e o natural de cada planta. E o carpinteiro não, né? Ele molda diretamente na madeira para transformar no molde que ele quer, tudo igual, né? Não há né, ponto ser moldado ao que ele precisa. E tá certo, né? Um carpinteiro tem que trabalhar assim. Só que a gente tem que ter uma visão, né, de trabalhar nas nossas crianças e educar nossas crianças muito mais como jardineiros, né, respeitando o que é a essência delas, o que é o DNA delas ali, essencial, e menos como carpinteiro, tentando moldar a criança aquilo que a gente acha, né, que é o certo. Mas isso é fácil? Não, não é fácil. Sabemos que não é fácil, mas precisa ser feito, né? A gente vive um momento de que as famílias, né, estão bem menores, estão todo mundo mais dentro de casa, a gente acaba tendo mais tempo mesmo para estar em cima do filho, né? E há muita expectativa e tudo. A gente tem que segurar a nossa expectativa, que é muito mais sobre a gente, né, do que sobre eles. Segurar aí a nossa expectativa, respirar fundo e deixar que eles floresçam, né, da forma que eles foram feitos para se desenvolver, né, com suas aptidões. A gente vai orientando aí, vai dando ideia e vai deixando também fluir e vai deixando crescer, né? Outras sugestões que aí a gente trouxe também, né? Chamar a família cada vez mais para dentro da escola, né? Tem muito pai e mãe que conhece a escola de ir na porta buscar e levar os filhos, né? Sempre oferecer muitos livros, livros, livros. Criança não gosta de livros, as crianças de hoje não gostam de livro. Gostam muito. Eu tenho 2 casos aqui em casa de crianças que adoram livros e que estão cercadas de amigos, de conhecidos e coleguinhas que também amam livros, né? Às vezes o que falta é a gente ofertar, a gente parar para ler com eles, né? É uma coisa muito encantadora, livro. Estava vendo hoje um podcast, uma entrevista de um menino de 21 anos, né, que estava fazendo a leitura dos Irmãos Karamazov. E ele dando o ponto de vista dele, falando que, né, nem sempre é fácil, mas é esse desafio também que torna mais estimulante, né, a leitura. Tem apenas 21 anos esse rapaz também, então é possível, né? Não é fácil,
mas é possível. E a gente sempre oferecia alternativas, né, às telas, sejam aviões de papel, né, ou futebol. Aviões de papel são muito eficientes porque ele tem dois momentos, né, eu vejo isso acontecer nos meus eventos, tem dois momentos muito interessantes. A produção por si é um evento, e depois do avião pronto, a competição que se gira em torno disso, qual avião vai voar, qual não vai voar, testar a aerodinâmica, é um segundo momento, que também sempre dá muito pano para manga. Então, dá muito bom, sim. Né? E futebol é aquele futebol mais tranquilo, mais gostoso, chutar a bola por chutar, o desenvolver, né, o corpo, deixar a coisa fluir. Não é o futebol para poder aprender a jogar futebol, para poder ser um jogador e ficar milionário, não é isso. Isso daí é pensamento de adulto. O de criança é o futebol pelo prazer do futebol, né? E outras brincadeiras mais. Não precisa de muita coisa, não precisa de muito brinquedo. Precisa de mais presença, mais atenção e tudo, né? Vai ficar bem. E aí, ó, um evento de empresa também, né? Trouxe umas imagens, né? Pra poder ver. Eu achei muito interessante observar o céu, sabe? Aqui em Minas, que é um céu muito bonito de se ver. A gente tá numa região muito bonita, né? E olha que delícia, né? Não tinha nada de tela lá, não tinha. As crianças todas brincando, foi um evento maravilhoso. E aí, é isso, agradeço. Né? Sou Paula Galete, qualquer coisa que precisarem falar comigo, estão aí os meus contatos, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.